E essa ideia é um pouco é um pouco um evento um pouco diferente, porque a gente, em vez de deixar vocês lerem o livro para depois discutir, que talvez seria a forma mais normal, e talvez até vocês sintam falta disso depois, a gente pode repensar um outro segundo encontro, é mais vocês terem uma espécie de ineditismo, porque o Rodrigo vai ter vários eventos, e ele falaria, então, primeiro com vocês, apresentando as ideias gerais do livro, e dando um pouco um gostinho para vocês terem vontade de ler mais. O livro se lê assim numa sentada, isso eu posso garantir. Então, eu fiquei bastante impressionada, fiquei muito assim, lendo as análises, é sempre a sensação de que tem um passo ou um olhar novo em cima de algo que a gente mais ou menos compartilha, nós leitores de comentaristas no assunto, nós leitores da mídia, né? Mas o Rodrigo traz uma abordagem que, às vezes, procurando encontrar coisas mais de explicações mais de longa duração, então dando a volta um pouco na porca, encontrando outras perspectivas para entender um fenômeno de uma maneira diferente. Eu fiquei bem contente em publicar o livro na editora, na UBU, apesar da gente não ser uma editora de política, né, assim, de textos de política brasileira. Uma honra poder ter um livro desse num momento como esse do Brasil, a gente poder estar oferecendo esse debate para os nossos leitores. Então, bom, vou te deixar à vontade, bem à vontade, Rodrigo, isso aqui é a nossa comunidade Circuiter, você pode ficar bem à vontade para conversar com eles, eu acho que vocês podem todos ficar à vontade também para perguntar, porque é mais uma roda de conversa do que uma palestra ou alguma coisa assim, é bem um começo, assim, e eu acho que depois de lerem o livro, a gente vai fazer certamente a gente vai fazer um curso, um UBU em curso, mais para frente, então vai ter uma maneira de desdobrar essa conversa, e aqui a gente tem essa possibilidade de ter um formato mais íntimo, assim. Então, boa noite a todos e boa conversa. Obrigado, Florência. Obrigado, Maria, por organizar esse encontro. Que bom que a gente conseguiu, né, porque realmente, a partir de quinta-feira, as coisas vão entrar em warp speed, para falar em linguagem de Star Trek. Tudo vai ficar muito mais acelerado, então essa era meio que a última oportunidade mesmo para a gente conseguir fazer esse momento. Que bom que rolou. E, enfim, muito obrigado a todo mundo que veio também. Eu entendo que vocês, quando muito, vocês disponibilizaram o primeiro capítulo, não foi? Foi. A gente mandou esse primeiro capítulo em PDF para o pessoal. Eu acho que, não sei se eles tiveram tempo de ler, mas de qualquer forma... Pois é, vocês mandaram... A gente mandou na semana passada para eles. Provavelmente a maioria das pessoas nem teve tempo de ler ainda. Mas, em todo caso, enfim, como eu acho que a Maria já tinha dito, a minha ideia aqui hoje vai ser tentar dar um gostinho para vocês do que vocês podem esperar desse livro, tentar atiçar a curiosidade de vocês e, enfim, certamente em outros momentos, seja em algum dos pré-lançamentos que vai ter essa semana no Rio e em São Paulo, depois na semana que vem em BH, ou seja, né, em outro momento virtual desses, a gente vai ter oportunidades de conversar mais com aí vocês, então, já tendo lido o livro também. Enfim, em primeiro lugar, né, a história da redação desse livro. Esse livro é um pouco o livro, é a versão que eu consegui escrever de um livro que eu gostaria de ter escrito, mas eu não tinha tempo para escrever, entre outras coisas, porque eu estava justamente trabalhando no outro livro ao qual a Florência se referiu, que é um livro que saiu
em inglês no ano passado, e vai sair também pela UBU em breve, com o título Nem Vertical, Nem Horizontal, uma teoria da organização política. E, enfim, eu tinha, né, quando teve a eleição do Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro começou, inclusive estava fora no início, durante as eleições eu estava fora do Brasil, e depois eu já tinha voltado, mas eu seguia trabalhando nesse outro livro, e não tinha tempo, me sentia muito culpado, inclusive, porque não tinha tempo de estar acompanhando as polêmicas e os debates que estavam acontecendo diariamente, o que, por um lado, eu acho que foi muito bom para a minha saúde mental, porque a gente sabe que uma das maneiras como esses governos, enfim, como a extrema-direita global, da qual o governo Bolsonaro faz parte, uma das maneiras como eles operam é justamente, né, por essa mobilização permanente da sua base, o que implica, inevitavelmente, que também aqueles que não são da sua base estão permanentemente mobilizados, tentando responder às coisas que eles estão criando para mobilizar a sua base. Então, essa falta de tempo me impedia de ficar participando desses ciclos diários de indignação e revolta nas redes, o que eu acho que, enfim, para a nossa saúde mental é sempre uma boa, tirar um tempo off dessas coisas, mas também me obrigou, como apontou a Florência, a pensar em termos de uma temporalidade mais longa, né? Porque era a temporalidade na qual eu podia intervir, né? Não podia intervir imediatamente, e aí não podendo intervir imediatamente em cada coisa que aparecia, eu também senti que, bom, talvez, né, seja ficar intervindo diariamente em toda a polêmica que aparece, sendo que aparecem 3 ou 4 por dia, não seja a coisa mais útil para fazer, nem a mais saudável. Então, a impossibilidade de intervir, né, diariamente me obrigava a pensar em escalas temporais mais longas, a tentar pensar os processos mais de fundo no qual, né, isso que a gente pôde ver no Brasil nos últimos 4 anos, ou mais, se a gente contar, né, desde a campanha, enfim, os processos os processos de fundo, os processos de mais longo prazo, tanto no Brasil quanto no mundo, em que esses fenômenos que a gente pôde observar diariamente estavam inseridos. Cronologicamente, na verdade, o primeiro capítulo a ser escrito desse livro foi o capítulo 5, que foi escrito no final de 2019, né, portanto, um ano depois da eleição do Bolsonaro, sobre o tema da polarização política, né, que tinha se popularizado muito desde antes da campanha presidencial e durante o primeiro ano de governo Bolsonaro ainda era, né, um recurso retórico muito utilizado, em geral, para tentar estabelecer uma simetria entre o campo bolsonarista e, né, qualquer pessoa que se opusesse ao bolsonarismo. Então, nessa época, eu propus uma análise dessa ideia de polarização que propunha uma genealogia do debate e de como o debate tinha chegado ao Brasil, e apontava que, na verdade, a recepção dessa ideia de polarização política no Brasil tinha cruzado 2 discursos diferentes, um vindo da ciência política norte-americana, o outro vindo
um debate muito mais filosófico e muito mais europeu. E essas duas coisas tinham, um pouco por acidente, um pouco deliberadamente, se misturado no debate brasileiro, e era necessário distingui-las novamente. E dessa possibilidade de distingui-las aparecia, então, a possibilidade de responder à pergunta, bom, diante de um fenômeno como a ascensão da extrema-direita no mundo como um todo e no Brasil, o que a gente deve fazer? Né? A gente deve, que era o grande debate naquele momento, em 2019, em alguma medida ainda é o grande debate hoje, embora com menos força, porque a tão esperada terceira via, que era esse 11º Regimento de Cavalaria, que em algum momento chegaria para nos salvar, nunca chegou. Portanto, esse discurso perdeu um pouco a sua força, mas a grande questão era sempre, o que a gente deve fazer diante da ascensão da extrema-direita? A gente deve buscar o centro, a gente deve caminhar para o centro, ou a gente deve radicalizar. E, da mesma maneira, para se contrapor à radicalização da extrema-direita. E é muito a resposta a essa questão que já estava colocada ali no final de 2019, que dá um pouco o norte, dava o norte a esse texto, que é o capítulo 5 do livro, mas vai dar o norte para o livro como um todo, e é um dos temas gerais do livro. Eu volto a isso daqui a pouquinho. Eu acho que esse 5º capítulo e o primeiro, ao qual vocês tiveram acesso, são os dois que tentam ser mais completos dentro do livro, quer dizer, que tentam dar uma visão mais completa, mais panorâmica da situação na qual a gente se encontra. O capítulo 1 é o capítulo que tenta oferecer uma análise do bolsonarismo como um fenômeno não apenas político, mas social também, quer dizer, tenta identificar na base da sociedade brasileira, e, aliás, na base da pirâmide social brasileira, entre as classes mais baixas, assim como entre as classes mais altas, porque justamente uma das coisas que eu proponho aí nesse texto é que a gente deve entender o bolsonarismo como um fenômeno interclasses, como um fenômeno que consegue operar uma aliança entre diferentes classes, mas então tentava identificar na base da sociedade, no corpo da sociedade brasileira, os elementos que acabaram convergindo de maneira relativamente fortuita na campanha do Bolsonaro para a presidência em 2018, mas que, uma vez tendo convergido naquele momento, eles adquirem uma consistência que sugere que, na verdade, o bolsonarismo permanecerá sendo uma força política relevante, permanecerá sendo uma força relevante na política brasileira por algum tempo, por um bom tempo, mesmo que o Bolsonaro seja derrotado nas próximas eleições. Então, novamente, eu estou tentando enxergar o que leva a constituição do bolsonarismo para além simplesmente da narrativa da campanha de 2018 ou do impeachment da Dilma em 2016 e do governo Temer, e estou tentando fazer essa análise valer para um futuro também que me parece mais longo e que dura para além dos ciclos eleitorais, pode durar, inclusive, para além, como eu falei, de uma derrota do Bolsonaro nas próximas eleições. Esse primeiro capítulo acabou funcionando um pouco como o texto-mãe para
os 2 capítulos seguintes, para os capítulos 2 e 3, que são meio que um zoom, um detalhe em algumas ideias que eram apresentadas de maneira mais geral nesse panorama proposto pelo capítulo 1. No capítulo 2, eu falo, principalmente é o capítulo em que eu falo mais diretamente sobre a pandemia do Covid-19, da reação de governos, como o governo Bolsonaro, como o governo Trump, à pandemia, e eu abordo o tema do negacionismo para propor, de novo, uma análise que não fica apenas naquilo que a gente normalmente descreve como negacionismo, né? Os discursos negacionistas da ciência, negacionistas da própria pandemia, negacionistas do aquecimento global e assim por diante, que são frequentemente utilizados e propagados pela extrema-direita, mas eu proponho que a gente se coloque a questão também de, bom, se esses discursos, se tem uma oferta cada vez maior desses discursos, é porque esses discursos também eles estão colando, eles estão pegando, né? Eles conseguem atrair as pessoas. E a gente tem que se perguntar quais são os motivos da demanda por esse discurso. A gente tem que entender não apenas a oferta de discursos negacionistas, mas de onde vem essa demanda por negação. O que as pessoas estão querendo negar que as leva a buscar esses discursos. E isso, me parece, nos ajuda a entender justamente essa força que a extrema-direita adquiriu há alguns anos, vamos dizer, desde do Brexit para cá, que consiste, como eu digo nesse texto, em oferecer uma política antissistêmica para pessoas que não acreditam realmente que o sistema possa mudar. Então, ela mobiliza um sentimento que as pessoas têm de que as coisas realmente vão muito mal, ao mesmo tempo que o horizonte que ela propõe não é uma coisa radicalmente diferente daquilo que a gente já tem. Ela basicamente propõe para as pessoas, olha, o mundo vai ser mais ou menos o mesmo mundo em que você já vive, só que vai ser melhor para você, só que vai ser um mundo em que você vai se dar bem. No capítulo 3, eu exploro uma outra coisa que eu também tinha tocado de maneira muito breve no capítulo 1, que é a relação entre o bolsonarismo e essa nova extrema-direita e o discurso do empreendedorismo. Tanto a maneira como a extrema-direita mobiliza essa ideia, né, do empreendedorismo e da liberdade econômica, mas também a maneira como a extrema-direita pode ser entendida ela mesma como um fenômeno empreendedorístico e as maneiras como isso se cruza com a economia dos influencers, né, com a economia com o mercado de coaching, etc., e todos esses fenômenos de empreendedorismo de si mesmo que são característicos do capitalismo contemporâneo, e como isso se conecta justamente com as transformações do capitalismo nas últimas décadas. O capítulo 4 é o único capítulo um pouco mais tópico dessa história, desse livro, em que eu uso aquela história aquele vídeo de inspiração nazista que acabou derrubando o nosso secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, para discutir a maneira como a extrema-direita usa a lógica do troll, né, do trolling na internet a seu favor, e como eles aprenderam a usar isso de uma maneira que é muito eficiente
na economia da atenção das redes sociais, e é uma técnica para a qual os grandes meios de comunicação não têm ainda boas defesas, ou não querem ter, e certamente as nossas democracias contemporâneas ainda não têm anticorpos para lidar com ele. O capítulo 5 é o capítulo, né, sobre a polarização, que eu já tinha falado para vocês, e os capítulos 6 e 7 abandonam um pouco o tema do bolsonarismo e da ascensão da extrema-direita para se voltar para o outro lado dessa história. Então, nos capítulos 6 e 7, eu estou falando, sobretudo, da esquerda. No capítulo 6, o que eu faço é ler comparativamente a filmografia produzida logo em seguida ao golpe de 64, com, né, os filmes que são produzidos logo após o impeachment da Dilma em 2016, para argumentar que tem algumas maneiras muito fundamentais, como esses filmes de 2016 e, enfim, boa parte da reação da esquerda ao impeachment e da maneira como a esquerda se refere ao golpe de 1964 para pensar o impeachment, que vão na contramão daquilo que aqueles filmes pós-1964 estavam dizendo. A análise de 2016, que lança a mão dessa associação com 1964, em certa medida, está fazendo uma leitura com sinais trocados daquela que era a leitura que se fazia pós-1964, e eu tento apontar tanto por que isso se dá e, né, tirar consequências disso. E no capítulo final, no capítulo 7, eu me volto para aquele que me parece ser o grande enigma da política brasileira nessa última década, que é aquilo que nos leva, num espaço muito curto de tempo, do maior movimento de massas que o Brasil conheceu desde o período da redemocratização, que foi junho de 2013, e independente de toda a confusão que foi junho de 2013, um movimento que, pelo menos inicialmente, aponta em direções que parecem ser, dito em termos muito genéricos, progressistas. Pelo menos, certamente não eram, naquele momento, né, nada aponta para a extrema-direita, e, no entanto, num espaço muito curto de tempo, depois essas manifestações morrem, e num espaço muito curto de tempo, o que a gente tem é o nascimento de uma base social bastante ampla e altamente mobilizada de extrema-direita, o que também é uma novidade radical na história do Brasil. E eu tento, então, propor uma análise do que acontece nesse meio tempo, que se concentra justamente no que acontece no meio tempo, ou seja, que se distingue de todas as análises que tentam argumentar que, na verdade, Bolsonaro já estava contido em junho de 2013, que junho de 2013 só poderia ter levado a Bolsonaro. Eu tento argumentar exatamente o contrário disso, que, né, havia diversos caminhos abertos ali. E, de certa maneira, a gente provavelmente acabou pegando o pior deles. É difícil imaginar algum que pudesse ter sido pior do que aquele que a gente efetivamente pegou. Para dizer que justamente essa dificuldade de pensar o que aconteceu
no meio, o que aconteceu entre um momento e o outro, é sintomática de um trauma em relação a 2013, em que a esquerda ainda vive. E não apenas, e nesse caso, né, a esquerda, justamente nos dois sentidos que ela adquire naquele momento, ou seja, as duas esquerdas que, de certa forma, acabam se contrapondo ou se opondo naquele momento. A esquerda que estava no governo e a esquerda que estava nas ruas. O mal-entendido, ou enfim, né, a falta de compreensão que ocorre entre as duas, os traumas gerados por essa incompreensão e a necessidade de superar esses traumas para enfrentar os desafios que um possível novo governo de esquerda no Brasil terá que enfrentar hoje, que são radicalmente diferentes daqueles desafios enfrentados pelos governos do PT no início do século. Não apenas porque a situação política hoje é muito distinta, né? Para começar, como eu dizia agora há pouco, a gente tem uma extrema-direita com uma base social ampla e altamente mobilizada, mas também a situação econômica global é radicalmente diferente, uma diferença, né, que ainda é amplamente determinada pela crise financeira de 2008, que é um dos pontos a qual eu retorno em diferentes capítulos do livro, mas também num mundo e num tempo em que o espaço de manobra para a gente pensar em medidas de erradicação da pobreza e de combate à desigualdade é radicalmente condicionado, em certo sentido limitado, pelo fato de que, né, segundo o nosso melhor conhecimento científico disponível hoje, a gente teria uma janela de tempo a gente, enquanto humanidade, teria uma janela de tempo bastante exígua daqui, mais ou menos, até o final dessa década, para operar uma transição extremamente veloz para um outro regime energético, não mais baseado em fontes, em combustíveis fósseis, não mais baseado no carbono, se nós quisermos evitar um aumento superior a 1,5 graus Celsius na temperatura global até o final desse século. Né? É sempre importante nessas horas dizer que quando a gente diz um aumento superior a 1,5 graus Celsius, a gente não está dizendo simplesmente que os verões ficarão mais quentes. A gente está falando de uma série de efeitos em cadeia que a gente sequer tem como estimar agora, mas cujas manifestações a gente já está vendo, cujas manifestações já estão aqui, né, com os fenômenos climáticos extremos que a gente tem observado com cada vez mais frequência no Brasil e no mundo todo. Isso significa que a gente o fato de que, né, o nosso espaço de manobra hoje em dia é limitado por esse dado, significa que a gente deva abandonar o objetivo da erradicação da pobreza, ou que a gente deva abandonar o objetivo do combate à desigualdade. Não. O que eu quero argumentar é justamente o contrário disso. Mas isso significa que, se a gente não vai abandonar esses objetivos e a gente vai ser realista quanto àquilo que a ciência está nos dizendo sobre o aquecimento global e a crise ambiental iminente
que ameaça as condições de vida da humanidade e, enfim, de toda a vida no planeta Terra. Então, a gente precisa abandonar uma certa ideia do que significa ser realista em política, que é uma ideia que se constitui a partir da década de 90, com a ascensão ou com a consolidação definitiva da hegemonia neoliberal. E a gente precisa entender que aquele realismo de medidas incrementais, de procurar sempre o meio termo, de não tentar criar não tentar criar muitos conflitos, enfim, de não ser radical. Esse realismo não é mais realista dentro da realidade que nós temos hoje. E ser realista hoje exige justamente que a gente lute por objetivos muito mais radicais do que nos pareciam possíveis há 30 anos atrás, talvez mais radicais, inclusive, do que nos pareçam possíveis agora, mas que são, para bem ou para mal, cada vez mais necessários, cada vez mais inevitáveis. E é nesse sentido que o livro, então, é o subtítulo do livro. Enfim, o título do livro fala do Trans é Vertigem, que é o título do quinto capítulo, mas eu estou usando no título do livro de uma maneira diferente do que ou num sentido diferente do que aquele em que ele aparece no quinto capítulo. Do transe à vertigem significa aí passar do transe das histórias fantasiosas que a extrema-direita tem a contar sobre o mundo, do transe, do negacionismo, para a vertigem de encarar os problemas reais com os quais a humanidade se depara hoje, que são muito graves. E o subtítulo é Ensaio sobre o bolsonarismo em um mundo em transição, porque eu estou falando não apenas do bolsonarismo e da ascensão da extrema-direita no mundo, e o quanto essa ascensão da extrema-direita, na verdade, nos afastou ainda mais desses desafios com os quais a gente tem que se haver, mas também um mundo em transição, seja ela uma transição para um outro regime energético, econômico e político, ou, se não for isso, muito provavelmente, quase certamente, uma transição para alguma coisa muito pior do que aquilo que a gente tem hoje. Acho que era basicamente isso nessa nota de suspense. É um bom lugar para terminar. Obrigada, Rodrigo. Gente, já tem uma questão aqui do Marcelo, acho que a gente pode ter um tempinho, né, para conversar, assim, se vocês quiserem colocar algumas questões. Acho, como a Flor adiantou, a gente já está fechando uma data para o Rodrigo participar de uma das edições do Bu em Curso, então, muito provavelmente em setembro, a gente vai poder aprofundar algumas questões que ele está levantando aqui, né, e que, enfim, a partir da leitura do livro talvez fique mais fácil, né, fica mais, assim, surjam mais questões, mas o Marcelo já lançou uma questão aqui, Rodrigo, ele te pergunta sobre a educação, o que podemos esperar caso a direita permaneça no poder? Eu acho que a resposta, se a gente tirar educação da pergunta e colocar qualquer outra área, a resposta é basicamente a mesma. Né? A gente pode esperar o pior. Enfim, eu não digo isso levemente. Né? Eu acho que mais 4 anos de governo Bolsonaro, enfim, o estrago já foi muito grande com esses 4 anos e vai levar, e a gente não deve se iludir, né, que bastaria o Lula ganhar para
ele botar todo mundo numa máquina do tempo e nos levar de volta a 2003, isso não vai acontecer, né? Não só porque as condições para aquilo que aconteceu lá não estão mais dadas, como também, né, tem alguns estragos aí que vão levar muito tempo para reverter, mas, sinceramente, mais 4 anos de governo de extrema-direita no Brasil, eu acho que é irreversível, eu acho que né, nos leva a uma situação como aquilo que aconteceu com a Hungria, onde você não tem, né, onde a perspectiva de reversão passa a ser uma perspectiva de muito mais longo prazo, como foi, digamos, o estrago que o governo militar fez no Brasil. Aí você não está mais falando de coisa de mais 4 anos, você está falando de 20 ou mais. Se é que vai ter, se é que a gente ainda tem tanto tempo assim. Mas é muito evidente, né, que o projeto da extrema direita para a educação é um projeto, é uma grande disputa em torno da realidade, na verdade, né? O que eles querem é justamente o poder de redefinir a realidade, redefinir o que está acontecendo no presente e redefinir, inclusive, o que aconteceu no passado, né? Então, redefinir o que aconteceu na ditadura militar, redefinir o que aconteceu na colonização do Brasil, redefinir o que aconteceu na escravidão e assim por diante. A gente tem muita sorte que eles, felizmente, do ponto de vista executivo, eles são muito menos, né, eles são muito melhores eles são muito melhores como influencers do que como administradores, e eles conseguem fazer esse trabalho de redefinição da realidade muito bem como influencers, mas eles conseguiram fazer talvez bem menos do que eles poderiam como administradores a cargo do Ministério da Educação. Ainda assim, só o estrago que eles conseguem fazer como maus administradores já é o suficiente, né, para criar justamente as brechas das quais eles podem se alimentar, inclusive como influenciadores, né? Então, a gente vê, por exemplo, esse movimento em favor do homeschooling é um movimento, ao mesmo tempo, né, em favor da criação de bolsões, digamos, de educação conservadora, que estejam completamente separados de qualquer relação com um debate público em geral, com um debate público não conservador, mas também qualquer relação com a própria administração pública ou com a própria publicidade da educação e do debate em sentido amplo, mas ao mesmo tempo também, eles estão sempre, ao mesmo tempo, pensando em nichos de mercado também, em oportunidades de negócios. E em impossibilitar, né, tudo aquilo de que eles não gostam ou que eles não possam controlar. E nesse sentido, também impossibilitar ou dificultar e depredar ao máximo a educação pública tem, evidentemente, um interesse considerável para eles. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. Gente, eu vou fazendo de viva voz só porque a gente está gravando, então, desculpa se ficar um pouco redundante, mas é só para aproveitar a gravação. A Camila te pergunta, ela
te agradece, que bom poder te ver falar, Rodrigo. Gostaria de saber o que tu pensa que seria possível a nível de indivíduo como ação efetiva para mudar esse cenário desolador. Oi, Camila, tudo bom? Bom te ver por aqui também. Mesmo que ver, no caso, seja metafórico. Olha, tem muita coisa que a gente pode fazer como indivíduo, mas essas coisas só se tornam efetivamente, essas coisas que a gente faz como indivíduo só se tornam efetivamente eficazes em escala, ou seja, se houver vários indivíduos fazendo essas coisas ao mesmo tempo. E, evidentemente, tem várias coisas que a gente pode fazer como indivíduos que fazem parte de ações coletivas, quer dizer, de ações que as pessoas se reúnem para deliberar, para estrategizar de maneira coletiva. Eu não gosto de dizer, né? Enfim, em geral, a minha tendência seria sempre, e isso vem muito também por conta do debate sobre o aquecimento global, a minha tendência seria sempre de responder a essa pergunta com: olha, na verdade, não tem nada, ou não tem muita coisa que a gente possa fazer como indivíduo. Mas a verdade é que a maioria de nós experimenta o mundo, experimenta a política de maneira extremamente atomizada, e você responder simplesmente que não tem nada, né, embora, sob vários aspectos, a gente saiba que é verdade, né? Por exemplo, a gente sabe que um indivíduo sozinho reciclando, enquanto, né, as empresas petroleiras seguem furando poços de petróleo e todo mundo segue queimando combustíveis fósseis, não vai resolver absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, enfim, a gente precisa pensar essa realidade de um mundo em que muita gente está, na maior parte do tempo, separada da própria possibilidade de ações coletivas. Então, o que eu diria é, mesmo as ações individuais, mesmo quando a gente não pode participar de ações coletivas, mesmo quando a gente não pode estar organizado em movimentos sociais ou estar organizado em grupos que estão, né, tentando promover ações para além da sua escala imediata de ação enquanto indivíduos, quer dizer, estão tentando afetar uma escala maior que aquela da sua esfera privada imediata. Mesmo quando a gente está agindo apenas como indivíduos, a gente precisa de estratégia. Por exemplo, né, para dar um exemplo disso, eu não sei se... eu, sinceramente, duvido que... e essa é enfim, essa é uma área em que a gente, frequentemente, né, sente a necessidade de intervir como indivíduos e sente que a gente pode fazer alguma coisa. Eu não sei se tentar apenas desmentir fake news é o uso mais eficaz desse tempo que a gente tem e dessa esfera que a gente tem para intervir como indivíduos, né, numa situação como essa em que a gente vive hoje. Talvez seja muito mais
interessante. Em inglês se criou uma expressão agora para fazer essa distinção. Talvez seja muito mais eficaz a gente pensar não em debunking, né, que seria o desmentido da mentira que já está, ou enfim, da fake news que já está circulando, mas em pre-bunking, ou seja, né, que é uma palavra que não existe na verdade, mas seria a pré-desmentir, ou seja, investir o nosso tempo em coisas que promovam o letramento digital, que promovam a capacidade das pessoas de distinguir fontes confiáveis de fontes não confiáveis. Entendendo, inclusive, que, né, tem isso vai servir isso funciona para conversar com aquelas pessoas que estão na fronteira, digamos, com o bolsonarismo, e evitar que elas passem para o lado de lá. Porque, de novo, eu acho que a gente tem que ser bastante estratégico em relação, mesmo, né, quando a gente está pensando individualmente, a gente tem que ser bastante estratégico em como a gente investe o nosso tempo. Quem tá lá dentro, quem está no meio do bolsonarismo, tanto no sentido de que, né, o ambiente informacional ao seu redor é um ambiente informacional do bolsonarismo, são, né, as redes de Telegram, de WhatsApp, os influencers de YouTube e Twitter, etc. Quem está lá dentro, quem está no meio disso, eu diria que por hora a gente deve esquecer. Porque, enfim, não tem, durante muito tempo não vai ter nada que a gente possa dizer a essas pessoas. Não só porque a dieta informacional delas é uma dieta que está completamente contaminada já há muito tempo pelo que é produzido dentro desse ambiente, mas também porque aquele tipo de informação que elas consomem ali, aquilo certamente atende a uma série de necessidades psicológicas, de necessidades afetivas dessas pessoas. E a gente não vai conseguir dialogar com elas simplesmente apontando, olha, mas na Folha deu que isso é mentira. A gente só vai talvez conseguir ter um diálogo no momento em que a gente encontrar uma maneira de se dirigir a essas necessidades que essas notícias, que essas mentiras estão atendendo para elas. Por outro lado, a gente pode sim, mesmo como indivíduos, a gente pode investir o nosso tempo em tentar impedir que quem está na fronteira caia para o lado de lá. E se a gente tiver muitas pessoas fazendo isso enquanto indivíduos, bom, isso tem um efeito em escala, um efeito agregado em escala, que é muito importante e do qual a gente certamente precisa. Eu vou, então, só encerrar com a última questão aqui do Humberto, que está aqui no chat. Ele diz o seguinte: a ascensão do trumpismo e, por tabela, do bolsonarismo parece ter surgido em um contexto cultural marcado por uma lógica anarcocapitalista que já vinha se manifestando online muito antes e que casava muito bem com o modo de operação dos trolls. Em que medida você acha que a reavaliação do papel do Estado por conta da pandemia da Covid-19 e, consequentemente, uma certa refutação do ideal ANCAP pode vir a influenciar a força de ideias antissistêmicas dessa extrema-direita? Olha, Humberto, eu diria que, para mim, para mim ainda não está, parafraseando, né, aquela
anedota do Lin Biao, do general chinês, quando ele foi perguntado o que ele achava sobre a Revolução Francesa, ele respondeu que ainda está cedo para dizer. Eu acho que, nesse caso, certamente, para mim, certamente parece que ainda está muito cedo para a gente dizer que alguma coisa mudou, de fato. Essa tem sido uma discussão muito acesa desde o início da pandemia. O neoliberalismo acabou, o neoliberalismo segue existindo, a gente entrou numa nova fase de intervenção fiscal, de reforço do poder estatal. Enfim, para mim, absolutamente ainda não está claro em que direção vão as coisas. E eu diria que o saldo da pandemia, para mim, é muito ambivalente. Por um lado, a gente viu, de fato, medidas que passaram em diversos lugares, em diversos países, medidas, enfim, para assegurar emprego e renda para as pessoas durante o lockdown, medidas de congelar o pagamento de aluguéis ou congelar despejos, etc. Coisas que foram implantadas em diversos países, foram implantadas com pouco debate, até com pouca oposição, e que eram coisas que eram absolutamente impensáveis apenas alguns meses antes. Ninguém jamais cogitaria aquilo, e, de repente, aquilo tinha virado o novo normal. Por outro lado, eu acho que em países como o Brasil, em países como os Estados Unidos, em países como o próprio Reino Unido, num país como a Índia, a gente viu o outro lado da moeda. A gente viu governos explorando até que ponto as pessoas tinham se acostumado à ideia de que não cabia ao Estado intervir. Porque, enfim, essa é uma ideia absolutamente hegemônica desde a década de 80. Qualquer pessoa que, enfim, qualquer pessoa que tenha a minha idade, ou um pouco menos, se criou, basicamente, ouvindo isso, especialmente dos anos 90 para cá. Eu, uma vez, tive uma ideia de uma instalação de vídeo que seria pegar todas as intervenções da Miriam Leitão, desde primeiro a aparição da Miriam Leitão no noticiário, comentando economia, e editar todos os momentos em que ela fala: toda dona de casa entende que não se pode gastar mais do que se arrecada. Que eu tenho certeza, e fazer um loop disso. Eu tenho certeza que seria uma coisa de, sei lá, dias. Você editaria dos anos 90 até que daria dias da Miriam Leitão dizendo só isso. E se você pensar em mais pessoas ainda que a Miriam Leitão, você podia pegar só, sei lá, Globo News e, enfim, daria, sei lá, semanas de pessoas dizendo isso. E é assim que as ideias se tornam hegemônicas, é assim que o contrário dessas ideias se torna absolutamente impensável. Isso habituou as pessoas à ideia de que a melhor intervenção estatal é a intervenção zero, porque, enfim, a ideia da boa intervenção estatal sempre foi que a melhor intervenção estatal é aquela que obtém o melhor resultado
pelo custo mais baixo. O problema é que o melhor resultado é uma questão que é sempre aberta à discussão, ao passo que o custo mais baixo é sempre claro. O custo ideal, se a gente está buscando o custo mais baixo, é zero. E eu acho que o que a gente viu no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Índia, foi justamente governos explorando isso, né? Tentando ver até que ponto as pessoas estão habituadas à ideia de que o governo não deve intervir, que, né, mesmo durante a maior crise sanitária em um século, a gente pode virar para as pessoas e dizer, olha, vocês vão ter que correr o risco aí, porque, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Né? Nós temos que ser responsáveis, o governo, toda dona de casa entende, o governo não pode gastar mais do que arrecada, e, portanto, né, vocês vão ter que escolher, e é literalmente, né, a escolha que isso estava absolutamente explícito no discurso do nosso governo e outros durante a pandemia, dizer para a população, vocês vão ter que escolher entre a economia e a vida. Vocês vão ter que escolher entre sacrificar a economia ou se sacrificar pelo bem da economia. Enfim, a gente poderia esperar que isso acabaria com a carreira de políticos como o Trump, como o Boris Johnson, como o Bolsonaro, e esse não foi o caso. Não, o Trump foi derrotado, mas, enfim, nem de longe de maneira tão extrema quanto se poderia esperar. O Bolsonaro, houve um momento durante a pandemia que ele teve, né, vocês se lembram disso, ele teve o maior índice de aprovação que ele tinha tido desde o início do mandato. Ele ainda tem, né, um apoio sólido na casa de 20%, 25%. O Boris Johnson, o Narendra Modi na Índia, todos eles ainda estão aí, né? Então, e eu tenho certeza que muita gente tomou nota disso, né? Que coisas que a gente poderia imaginar que décadas atrás seriam fatais para a carreira desses políticos são, hoje em dia, suficientemente normalizadas para que, né, você diga para as pessoas, olha, a economia ou a vida de vocês, e elas concordem. Então, enfim, eu acho que ainda está... A coisa ainda pode ir em qualquer uma dessas duas direções, e pode, inclusive, ir nas duas direções ao mesmo tempo. E me parece que tem uma parte do discurso da extrema-direita, e hoje em dia, nos Estados Unidos, tem uma extrema-direita nascendo, né, uma outra direita que é diferente da alt-right que a gente conhecia até um tempo atrás, que está dizendo mais ou menos isso. Estado de bem-estar social e proteções para os nossos, e aí entenda-se os nossos como sendo, né, os americanos brancos, e o resto a gente tem que mandar embora daqui e fechar a porteira. Isso é uma coisa que já se diz, enfim, na Europa, por exemplo, há muito tempo também. E é um dos segredos para a ascensão da extrema-direita nessa última década. Terminei numa nota meio... Gente, a gente tem, sei lá, Rodrigo, a gente tem tempo mais para uma pergunta? Acho que a ideia era essa mesmo, é fazer uma conversa um pouco mais curta, mas ao mesmo tempo aproveitar, né, a sua presença aqui. Então, não sei, gente, se vocês que estão aqui na sala ainda alguém quer perguntar mais alguma coisa, alguma outra questão?
O Matheus, ele vai perguntar, que ele está escrevendo aqui no chat. Ele está aqui do meu lado. Fala de viva voz, Matheus. Porque eu não tive ocasião ainda de ler nem sequer o primeiro capítulo do seu livro, né? Mas eu queria saber, assim, no ambiente intelectual brasileiro, no debate brasileiro contemporâneo, de quais colegas, de quais autores você se sente mais próximo nesse esforço de reflexão seu, nesse livro e díptico, né? No outro livro com o qual ele se solidariza. Como é que você se situaria no seio desse debate? Em relação aos colegas, no espectro de posições, né, da esquerda brasileira, assim. Se você se sentir à vontade para formular desse jeito. Então, no espectro dos colegas e da esquerda, eu suponho que seus interlocutores sejam basicamente os de esquerda, né? Agora, tipo, para de gravar, né? Não, tem no livro eu tento reconhecer né, talvez eu tenha cometido alguns lapsos, até, enfim, por conta da redação descontínua que esse livro acabou tendo, né? Então tinha coisas que eu lia, que eu achava muito interessante, que tipo eu acabava incorporando na minha maneira de pensar, e aí eu só ia escrever a respeito daquilo um tempo depois, e aí eu esquecia de fazer referência àquelas coisas. Mas eu faço referências. Uma das coisas que eu não tenho como filósofo, né, como alguém, enfim, cuja formação é em filosofia e que é professor de filosofia, é uma mania pouco saudável dos filósofos de tentar resolver tudo a partir da filosofia, né? Então, você vai buscar os seus interlocutores muito mais, mesmo para falar do que está acontecendo agora, você vai buscar interlocutores na história da filosofia muito mais do que no mundo ao seu redor. Eu não diria nem que eu tentei, as coisas saíram do jeito que saíram porque eu tentei evitar isso. Não é que eu estivesse deliberadamente tentando evitar isso. Não, no processo de tentar entender o que estava acontecendo, eu me apoiei muito no trabalho, por exemplo, de pessoas fazendo etnografia da extrema-direita, enfim, fazendo etnografia aí nesse entorno do bolsonarismo. Então, o trabalho do Gabriel Feltran, da Rosana Pinheiro Machado, da Lúcia Scalco, da Isabela Calil, foram trabalhos nos quais eu me apoiei, e com os quais eu aprendi bastante. Uma das dívidas que talvez eu não tenha reconhecido, enfim, que eu não reconheço explicitamente no livro, e talvez tenha acabado, de maneira insuficiente, e talvez tenha acabado influenciando o livro muito mais por diálogo do que por leitura, porque foi, enfim, um diálogo que eu acabei nutrindo nesses últimos anos, é o Paulo Arantes, né, enfim, tem várias coisas que eu
tem várias posições na qual eu acabei chegando no processo de escrita desse livro, que depois, né, eu podia olhar para trás e pensar, isso aqui era uma coisa que já estava lá no Paulo antes, ou isso aqui é uma coisa que eu tinha sido provocado a pensar originalmente em diálogo com ele. Um que eu absolutamente não... Eu não reconheço no livro, mas se tornou um interlocutor valioso, principalmente no último ano, é o Vladimir Safatli. E, enfim, se tornou um interlocutor, amigo. E é curioso que ele me disse uma vez que ele me identifica como deleuziano, que é uma coisa que, enfim, ele que é adorniano, para ele que é adorniano, eu pareço deleuziano, nem sou tanto, mas ele me disse uma vez que ele hoje em dia sentia que ele tinha mais em comum com deleuzianos como eu, vai lá, do que com os adornianos como ele. E realmente eu acho que tem muita coisa nas análises que a gente faz que converge, e ao mesmo tempo tem, enfim, uma coisa com a qual uma das coisas que é chave na minha análise, aqui no Brasil, é muito associada com o trabalho dele, por conta do livro dele, O Circuito dos Afetos, que é essa abordagem do afeto como, né, um fenômeno social e político, e ao mesmo tempo é interessante porque é uma coisa que é muito importante para mim também, mas pela qual eu cheguei por um caminho completamente diferente. Aí sim, talvez eu tenha chegado por um caminho deleuziano, spinozano, simondoniano, etc., enquanto me parece que ele chegou muito mais pela psicanálise. Enfim, muito mais gente que daria para citar, Marcos Nobre, Tatiana Roque, que são pessoas, né, com quem eu tive em diálogo esses anos, concordando, às vezes discordando, mas, enfim, que eu certamente enxergo como interlocutores, como parceiros e como aliados políticos, como pessoas que estão no mesmo campo, que para tentar definir o que seria esse campo, né, para responder a segunda parte da pergunta, de se identificar no meio da esquerda, seria uma esquerda que reconhece a absoluta necessidade da ação para além das instituições, para que, né, a ocupação das instituições pela esquerda possa, de fato, adquirir um ímpeto transformador. Né? Então, uma esquerda que não acredita que basta ocupar o governo para que as coisas aconteçam. Uma esquerda que percebe a questão ambiental como um horizonte absolutamente inegociável do debate e de qualquer estrategização política hoje em dia, e, ao mesmo tempo, uma esquerda que não abandonou o propósito de transformar o regime econômico e político que nós temos hoje. Né? Então, uma esquerda que não está satisfeita com simplesmente administrar o estado presente de coisas, mas que pretende tomar esse estado presente de coisas e
criar alguma coisa distinta a partir dele. Se isso tem nome, eu não sei. O lugar existe, só que é um lugar, né, é um lugar, digamos, é muito menos um caixote e muito mais uma nebulosa, digamos, né, um lugar que está espalhado por vários lugares diferentes, até porque entende que é possível construir alianças diferentes para questões diferentes e em situações diferentes. Exato, a gente pode dizer que é um nevoeiro, mas, enfim, com sorte, no meio desse nevoeiro, a gente se acha. Obrigada, Rodrigo, obrigada a todo mundo, a presença de todo mundo aqui, que está aqui presente na sala. A gente gravou e vai disponibilizar a conversa lá para os assinantes, lá no espaço do Curta Circuito. O Rodrigo lança o livro, então, começa pelo Rio, no dia 9, na Travessa Botafogo, quem for do Rio ou quem quiser convidar. Na sexta, no Janiá, em São Paulo, no dia 10. No dia 12, ele participa de uma mesa na Feira do Livro, que vai acontecer lá na Praça Charles Miller, também em São Paulo. E na quarta-feira, ele lança em Belo Horizonte, lá no auditório da Escola de Arquitetura da UFMG. Então, se algum de vocês estiver nessa cidade, também está muito convidado. Obrigada, Rodrigo, por ter topado e boa noite para todo mundo. Obrigado a vocês e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, Flor. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Obrigada.